Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, tá? Agora eu vou iniciar uma maratona de mentoria no meu canal, tá bom? E eu escolhi para iniciar a mentoria de Química, né? Como estudar a Química para Enem e vestibulares, tá bom? Ou para qualquer concurso que você pretende prestar no futuro, tá bom? Também serve essa aula também. Então vamos lá começar, tá? Bom, primeiro você tem que saber entender como a química ela é subdividida, né? Toda disciplina do vestibular, de ciência, matemática, existem subdivisões, né? A química é a mesma coisa, existem subdivisões. E a química ela é dividida em três subdivisões, tá? Nós temos a química geral, a físico-química e a química orgânica, tá? Essa subdivisão, tá, é válido ressaltar, ela é diferente da subdivisão que é o que ocorre na universidade, no curso superior de Química. Lá você vai ter Química Geral, Físico-Química, Química Analítica, né, Química Orgânica, Bioquímica. Para nível médio, né, ou vestibular, essa subdivisão tem uma pequena mudança, tá bom? Então, em química geral, você vai ver sobre tabela periódica, sobre átomos, estequiometria, vários assuntos. Físico-química, termoquímica, eletroquímica, química orgânica, né? Você vai ver as funções orgânicas, isomeria, polímeros e por aí vai seguindo, tá bom? E aí, todo ano no Enem, nós temos os assuntos, né? Durante todo esse tempo de Enem, nós temos os assuntos que são mais cobrados no Enem. Existem aqueles assuntos que são menos cobrados e aqueles que são mais cobrados. Por exemplo, nós temos a introdução à química, né? Um assunto muito batido, muito cobrado e também de fácil entendimento, tá? Introdução à química. Em seguida, por estequiometria, né? Onde você vai ver sobre os cálculos químicos. Seguido por eletroquímica, química ambiental, equilíbrio químico, a termoquímica, a química orgânica e por fim soluções e colóide, tá bom? Esses, esses assuntos aqui são os que mais são cobrados, mais recorrentes na prova do Enem, tá bom? Se você quiser que eu venha trazer para vocês aqui sobre os assuntos mais cobrados na FUVEST, Unicamp, UERJ, tá? Deixa no comentário aí que no próximo vídeo eu posso trazer para vocês também, tá bom? E aí, você teve, né, no Enem passado, do ano passado, né, em 2021, os assuntos mais cobrados, que mais foram que caíram na prova do Enem. Né? E aí eu tive o trabalho de trazer para vocês um gráfico, né, para ilustrar melhor no entendimento de vocês. E aí nesse gráfico está para vocês o que? Né, foram 17 questões de química, né, 6 delas foi de química orgânica, tá? 3 de química inorgânica, 3 também de eletroquímica, 2 de soluções, e a que menos caiu foi o que? Radioatividade, separação de misturas e equilíbrio químico, que cada uma trouxeram uma questão na prova, tá bom? Como eu falei, foram 17 questões, tá, de química, e bem trabalhadas, e não muito assim complicada, muito difícil, né? Como os outros anos estava trazendo a química, umas questões bem difíceis. Eu achei que 2021 foram questões bem acessíveis, né? E acredito que 2022 e nos próximos anos também pode trazer questões bem elaboradas, mas também bem fácil de entendimento. E aí, né, você na química, para aprender química, você tem que ter, né, uma base em vários assuntos, até mesmo em matemática básica e outros assuntos de química também, né? Aí como eu falei, né? Aí são os assuntos que são básicos para você entender a química, por exemplo, matemática básica. Eu acho que a matemática básica ela é a base, né, para ciência da natureza, para a própria matemática, né, para física, para química, para genética e biologia. É o básico, tem que saber, né, como multiplicar, dividir, somar, subtrair.
potência, radiciação, todo esse assunto aí está incluso em matemática básica, tá? Em seguida, por introdução à química, como eu já falei, é um estudo que cai bastante, mas ela é muito importante para que você entenda como a química funciona. A tabela periódica, acredito eu que ela é a base da química, né? Todos os elementos que compõem, né, o universo está contido na tabela periódica, então é importante você entender como um elemento químico ele vai formar com outro em ligações químicas, como eu ia falar agora a seguir, forças intermoleculares e número de oxidação, conhecido como NOx. Esses 6 assuntos aí são assuntos base para você entender melhor a química. E eu oriento você, antes de iniciar um estudo para vestibular ou até mesmo para concurso, ou você que vai iniciar uma universidade de química, um curso superior, é importante você rever esses assuntos aqui, que são assuntos muito recorrentes na química. E aí, né, eu falei muitos assuntos que são muito cobrados, assuntos que são base na química, e é importante você também ver os assuntos menos cobrados no vestibular, tá? Exemplo, né, você vai ter o que? Números quânticos, eu acho que pelo menos no Enem nunca caiu números quânticos. Oxirredução é o assunto menos cobrado, só que é importante para que você entenda, né, antes de oxirredução, né, você tem que entender número de oxidação, depois oxirredução, e aí sim você partir para pilhas, que são assuntos da eletroquímica muito importantes, que também tem caído bastante nos anos anteriores no Enem, tá? Eletrólise também é um assunto que também é difícil de cair, né, eletrolisinha na prova do Enem, a não ser nos vestibulares da UERJ, Unicamp, USP, tá? E vidrarias de laboratório. Também são assuntos também que não são pouco cobrados por ser muito fácil, né? Vidraria de laboratório. E aí, né, vem minha dica para você como eu posso organizar, né, a estratégia de estudo para aprender química, tá? Então, se você estiver começando agora a disciplina ou tem muita dificuldade de entender a química, comece a estudar da química básica, como eu falei, né? Comece a ver conceitos básicos, o que é matéria, o que é energia, o que é uma transformação física, o que é uma transformação química, né? E vai crescendo exponencialmente, em cada vez mais, dando um pouco a cada dia, tá? Você tem a opção de seguir para a físico-química depois da química básica. Você pode seguir para a físico-química, que é a parte bem que contém cálculos, ou pode partir para a química orgânica, onde é uma química que tem mais análise, né? Não tem muito cálculo, tá? Mas aí, deixo para você um conselho, né? Parte logo para a química orgânica, tá? Porque a química orgânica é um assunto um pouco extenso que cai bastante em vestibulares, tá? Então foque naquilo que mais cai. E como a química orgânica ela não depende da química, da físico-química, parta logo para a química orgânica. Esse é um conselho meu particular, tá? Faça questão de provas antigas, é muito importante. Não existe estudo melhor do que você fazer questões de provas antigas, tá? E ao terminar de todas as aulas, faça uma bateria de exercício, tá? Eu aconselho você fazer antes e depois, tá? Ah, eu já estudei química nos anos anteriores, então faça questões antes e depois. Ou faça apenas questões de provas antigas, que é o mais aconselhável. Entender o assunto através da resolução e correção de questões é o melhor método de estudo. É exatamente o que eu acabei de falar. O melhor método de estudo é por questões. Tanto você fazer, acertando ou errando, mas a correção também é um complemento da resolução da questão, tá bom? E aí, né, fica a grande interrogação de todos os estudantes. A química é realmente difícil? Né, o que vocês acham? E eu posso responder para vocês, tá? A química ela não é uma disciplina difícil, né? O que acontece? A química ela faz parte, né, como todo mundo sabe, da ciência da natureza, né, composta pela física, química e biologia. Só que a química ela vai ter um pé nas exatas e na natureza. E toda disciplina que tem um pé na exata, o que acontece? Ela tem cálculo. E cálculo é estudado, né, através de prática. Você tem que praticar, tá?
É uma coisa que eu sempre tenho dentro de mim nos estudos. Você aprende mais com erro do que com acerto, né? Quando você erra uma questão, né, você não pode levar isso como algo de desmotivação, e sim de curiosidade, sempre buscando o melhor para que você vai melhorar aquele seu estudo. Então, fazer questões é o mais importante. Tá bom? E aí, né, chegou meus conselhos finais, tá? Se precisar, estude um pouco da matemática básica, como eu falei anteriormente, né? Tenho conselho a você desde o início do vídeo, pois pode ajudar bastante nos cálculos químicos, tá? Inclusive em estequiometria. Matemática básica vai ser muito útil para vocês. Comece a estudar livre de qualquer preconceito. A química ela precisa ser estudada de modo livre de preconceito, né? Muitas vezes vocês forem ensinados nas escolas a terem medo, né? A temer a química. E vai ser medo, tá? A química é uma disciplina muito gostosa de estudar, muito legal, muito interessante. Você vai, quando você começar a entendê-la, né? Você vai ver que a química ela é aplicada no seu dia a dia, em coisas que você nunca viu. Quando você se dedica em aprender realmente, entendendo os fenômenos no cotidiano, a química se torna interessante. É o que eu acabei de falar, tá bom? Não desista de aprender a disciplina, tá? Não desistir é o segredo de tudo. Tudo que você faz, tá? Com empenho, com dedicação, com determinação e não desistir, você consegue. E por fim, né, faça bastante questões e provas antigas de diversas bancas de vestibulares. Repetindo, o melhor método para vestibular, concurso militar, concurso público, é através de provas antigas e questões de provas da banca que você vai prestar aquele vestibular, tá? E aí, né, eu peço para vocês, né, que vocês compartilhem, curtam nessa minha primeira mentoria, apoiando cada vez mais venho gravar vídeo para vocês, ajudando vocês a estudarem, tá bom? Desculpa por não ter aparecido ainda, tá? Mas aí no meu canal tem um vídeo meu de apresentação de quem eu sou realmente, tá? É porque realmente eu não estou preparado para mim aparecer para vocês em vídeo, mas eu prometo que brevemente eu vou estar aparecendo, dando meu cara a tapa para vocês me verem nos vídeos futuros, tá? Mas eu peço para vocês, deixem no comentário o que vocês acharam da aula, se vocês tiverem dúvida também, curta e compartilhe o vídeo para vocês aí, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau.